Olá pessoal, tudo bem? Na coluna Contrapontos na Educação eu falo dos resultados do censo escolar que foram publicados essa semana, trazendo um panorama da educação brasileira nessa década que vai de 2014 a 2024. O primeiro ponto que eu destaco é relativo às matrículas. Nós saímos de 49,7 milhões de matrículas em 2014 para 47,8 milhões em 2024. Na mesma linha, nós saímos de 188 mil escolas em 2014 para 179 mil escolas em 2024, o que mostra já possíveis efeitos da mudança demográfica que o Brasil vivencia. A população está envelhecendo, os casais têm menos filhos, portanto, há um reflexo disso na diminuição da demanda por escolas e por matrículas em escolas, revelando aí uma necessidade das redes escolares readequarem a distribuição da sua rede física. Outro ponto de destaque tem a ver com os professores. Quem é esse professor dessa escola brasileira? A maioria deles, dos seus 2,3 milhões de professores, trabalha no ensino fundamental. 78% é do sexo feminino. 60% é concursado. E 84% tem nível superior, que é a grande conquista dessa década. Nós chegarmos a mais de 84% dos nossos professores com nível superior. Daqui a poucos anos, nós vamos conseguir praticamente que todos que estejam na rede pública tenham um nível superior, seja a licenciatura, que é o da maioria, ou o bacharelado com formação pedagógica. Outro ponto está ligado aos diretores, os diretores escolares. São 163 mil. 80,6% deles do sexo feminino. E veja que a maioria está nessa posição, ocupando esse cargo, por indicação política. Apesar disso, nós avançamos no número de diretores que foram selecionados por critérios técnicos ou por eleição. Por eleição nas escolas. Esse é um quadro dos grandes números. Agora nós vamos entrar um pouco nos detalhes. Como se caracteriza essa escola pública? Que escola pública é essa que emerge em 2024? Um primeiro ponto, e que não mudou nessa década, tem a ver com os laboratórios de ciências. Ciência na escola pública só se for no quadro branco e com pincel. Só 10,7% das escolas públicas possuem laboratório de ciências. E veja que aqui também se evidencia uma característica, que as escolas federais são melhor equipadas, têm melhores condições de infraestrutura escolar que as escolas estaduais e municipais. 85,7% das escolas federais possuem laboratório de ciências. O segundo ponto dessa caracterização da escola pública tem a ver com a biblioteca escolar. Nós já tivemos uma lei de universalização das bibliotecas escolares, que não foi cumprida, e nós chegamos agora nesse percentual de 34,5% das nossas escolas com biblioteca escolar. 97,3% das escolas federais possuem biblioteca escolar. Esse percentual chega a pouco mais de 60% nas estaduais e pouco mais de 30% nas municipais. Como vamos desenvolver uma cultura leitora sem livros? Desenvolver uma cultura leitora não é só ter a biblioteca, é necessário o profissional bibliotecário. E é necessário também que nós possamos cumprir a política nacional que existe para esse desenvolvimento da cultura leitora. Um terceiro destaque tem a ver com as quadras de esportes. Aí realmente não deu para quem é jogador, porque só 37% das escolas possuem quadras de esportes. E nem vou comentar sobre a disponibilidade de equipamentos esportivos. Isso é uma realidade também bem escassa na escola pública brasileira.
O outro ponto que tem a ver com a educação infantil, e é necessário mencionar, nós temos acompanhado a emergência de uma agenda de prioridades para a primeira infância. Essa agenda, por enquanto, ela é muito mais papel do que concretude. Só 41% das escolas de educação infantil possuem parque infantil. E quem é da área sabe que um dos elementos mais importantes nesta etapa da educação básica é o brincar. Bom, aí a criança vai ter que brincar mesmo no chão. O quinto ponto de destaque tem a ver com a sala de artes. Essa é como a goiabada cascão daquela música. Coisa rara. Só 3,3% das escolas públicas possuem sala de artes. E veja só, que além de não ter a sala de arte, só 37,2% dizem que tem materiais para atividades artísticas e só 23,6% possuem instrumentos musicais, o que dificulta ainda mais o desenvolvimento dessa dimensão fundamental para a existência, porque sua vida não basta, que é a arte. O sexto ponto tem a ver com a tecnologia, com o laboratório de informática. E é curioso porque nós trabalhamos políticas para esse segmento desde a década de 80 do século 20. E chegamos a 2024 com 29,1% das escolas com laboratório de informática. E novamente aqui uma grande desigualdade. As federais com 96,4% possuindo laboratórios, as estaduais pouco mais de 60% e as municipais não chega a 20%. Então a tecnologia, ainda que no discurso seja evidenciada como algo importante, ela não faz parte do cotidiano das nossas escolas públicas. E por fim, algo que tem a ver com a violência, é que só 23,8% das escolas públicas possuem algum tipo de segurança, de profissional da segurança. Nós temos recentemente lançadas uma nova política federal, que é a Escola que Protege, que ainda não temos elementos para avaliar, e foi criado o Sistema Nacional para enfrentar as violências nas escolas, que também está em fase de implementação. Então, tema importante porque nós temos acompanhado os ataques às escolas e os problemas de bullying, cyberbullying e violência física entre os estudantes, contra os professores, e claro que isso é uma preocupação de todos nós. Este é o quadro da nossa escola brasileira nos últimos 10 anos. Ainda permanece uma escola pobre para os pobres. Valeu? Tchau, tchau.